Sermão textual é aquele centrado em um texto bíblico. Eu já tinha falado antes, né? Um texto bíblico pequeno, não precisa ser um texto muito grande, né? Apesar que, às vezes, por exemplo, se eu vou pregar sobre um salmo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu gosto de ler o salmo inteiro. Então, dependendo do... Isso é uma característica minha, né? O Salmo 23 é pequeno, mas tem salmos que são maiores, né? Mas isso é uma característica minha. Quando eu vou pregar sobre um salmo, por exemplo, na maioria das vezes eu gosto de ler ele inteirinho. Até para estimular a leitura, né? Porque a gente sabe que o povo não é muito bom de leitura, não, principalmente na nossa geração. A nossa geração é uma geração muito digital, ela é muito audiovisual. Ela gosta muito de visão. Por isso que eu acredito que... Aí, Marcelinho, pega aí. Eu acredito que nós deveríamos incentivar muito mais os ministérios de teatro. Porque o Ministério de Teatro ele é uma bomba, ele é uma arma secreta, porque ele trabalha o audiovisual. E o ser humano grava muito mais o visual do que o áudio. Né? Isso é provado hoje, pedagogicamente. Quem estudou pedagogia, eu já estudei. Né? O que eu falo para vocês hoje, daqui a uma semana o cérebro retém 9% aproximadamente. É uma minoria. Agora, se eu estivesse fazendo um teatro aqui para vocês sobre a arte de pregar sermões e gravar isso em vídeo, você nunca mais esquece, né? Então, porque grava. Se eu perguntar aqui, ou se eu vim pregar aqui, quando a minha mãe me convidar aqui o próximo perguntar, que eu vim aqui pregar, se eu perguntar quem lembra do personagem que eu apresentei aqui no culto com o Marcelinho interpretando, eu lembro do Marcelinho. Todo mundo vai lembrar, tenho certeza que todo mundo nunca mais vai esquecer, né? Porque aquilo ali chama atenção. Eu fiz uma vez do Bom Samaritano, né? Sim. Esses dias eu queria fazer uma ilustração e eu queria fazer um teatro. Mas aí eu fico pensando, mas quem, né? E nós temos que começar a ensaiar uma equipe, né? Tem que eleger um líder aí e começar a movimentar a equipe. Vamos lá. Então, sermão textual é aquele centrado em texto bíblico pequeno, Esse é o que eu mais gosto também. Geralmente extraído de um só versículo, que está dizendo que é geralmente extraído de um só versículo, né? Porque, na verdade, esse tipo de pregação que eu estava falando, que é a minha preferida, ela se enquadra melhor no expositivo. A gente vai ver daqui a pouco o que é o expositivo, né? Mas na minha mente eu sempre considero textual porque você está pegando um texto, né? Mas ela, para que em termos de didáticos, ela se enquadra mais no expositivo. Porque o textual geralmente é um versículo, ele é mais condensado. De onde é tirada a ideia central e as divisões principais. Primeiro é escolhido o texto bíblico, depois o tema. Eu não sei, eu particularmente gosto sempre de dar temas para minhas mensagens, mas isso não é uma regra. Aí eu posso fazer uma pregação maravilhosa e não botar tema. Mas eu gosto de colocar tema, né? Então aqui ele está sugerindo, né, o tema. Vantagens do sermão textual. Ele fixa a atenção num trecho da Bíblia, né? A pessoa não precisa ficar ali folheando muito a Bíblia durante a pregação, né? Ela abre a Bíblia naquele texto e fica ali, né? Geralmente, né? Apesar que hoje a Bíblia é digital também, né? Podendo aprofundar o assunto. É fácil de preparar e qualquer um pode fazê-lo. Ajuda o ouvinte a acompanhar a ideia, prende a atenção, leva o ouvinte à Bíblia e auxilia o hábito de ler a palavra de Deus. Ok? Várias vantagens do sermão textual. Desvantagens do sermão textual. O método não pode ser aplicado a todos os textos. Muito cuidado com o texto escolhido e principalmente com o contexto. O texto pode conter mais ideias, geralmente fica preso a uma única ideia. Risco de artificialismo, abordagem superficial, risco de desinteresse, pode ocorrer a dispersão dos ouvintes e a distração. Difícil aplicação prática. Não é impossível, mas exige muita habilidade ao aplicar o sermão
textual. Ok? Então, na hora de levar as pessoas a colocar em prática, normalmente o textual ele é um pouco mais difícil. Como organizar um sermão textual? Primeiro, preparar o sermão a partir de um versículo bíblico, definir a ideia central do texto, determinar a sequência das divisões principais. Um exemplo de um esboço de um sermão textual. Introdução. Aí na introdução você pode colocar uma ilustração. Essa ilustração, tá, queridos? A gente pode usar esse recurso aí do teatro, tá? Teatros simples como esse da questão do bom samaritano não é algo difícil de fazer. Você chama 3 voluntários ali na hora, sem ensaio, sem nada. Claro que se puder ensaiar, melhor ainda, né? Mas chama 3 voluntários, um para interpretar a pessoa que foi machucada, o outro vai interpretar o levita, o outro vai interpretar o sacerdote, né? E aí o sacerdote passa de largo, faz de conta que não vê, o levita passa de largo, faz de conta que não vê, aí tem que ser mais um personagem, que seria o bom samaritano, que é aquele que olha, que se compadece e que se importa, né? Então, não é algo difícil de fazer. Bota ali 4 personagens e já monta ali uma ilustração, né? Eu faço, o sermão textual, eu vou pregar sobre a parábola do bom samaritano. Então, eu leio a palavra, faço uma introdução, faço a ilustração e começo a pregar, né? Cristo... Agora do eu, o Marcelinho interpretou bem. eu disse para ele, ó, fica com o nariz empinado. Ele ficou mesmo, né? Ele ficou assim. Depois eu fui olhar em casa, alguém gravou, né? O pastor Onésio, vocês conhecem o pastor Onésio? Não? É um pastor amigo meu, foi ungido a pastor no mesmo dia que eu. Ele, a esposa dele e a minha esposa. Chama Viva, em São João Batista. Acabei de editar um vídeo que ele pregou no nosso Encontro das Águas agora de tarde. E ele é desenhista também, né? E eu pedi na época... Pintor também. Eu pedi para ele na época, ele desenhou para mim um boneco do eu. Então era um boneco no peito assim bem grande, a palavra eu, e um boneco com o nariz bem grande e empinado. Assim, o boneco era muito bacana. E quando eu ia pregar essa pregação do eu, que eu preguei em outras igrejas também, tá? Aí quando eu ia pregar essa mensagem do eu levava o boneco junto. Eu me lembro que uma vez lá na antiga Casa Avenida, eu pedi para as pessoas fazer bolinha de papel e jogar no eu, no final da mensagem. Quando a Igreja Batista ficava lá na Casa Avenida, lá onde o Maicon morava, né? Imagina pedir para a igreja todo mundo levar ovo para o culto, né? E no final jogar um ovo no eu, no boneco, né? Na pessoa não dá, né? Mas enfim, vamos lá. Então aqui o exemplo, né? Introdução, ilustração. Cristo é tudo para o cristão, né? João 14,6, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ponto A, Cristo é o caminho. Caminho para o céu, caminho, que tipo de caminho? Estreito. Cristo é a verdade. Verdade que ensina, verdade que liberta. Vou colocar verdade que cura, verdade que restaura. Cristo é a vida. Vida que salva, vida que restaura. Conclusão, um resumo da mensagem, um resumo aplicativo e o apelo, né? O apelo sempre, o objetivo é levar as pessoas a tomar uma decisão, né? Se eu preguei sobre perdão, então agora eu vou estimular as pessoas a liberar perdão para quem precisa ser perdoado, né? Exemplo, né? 2.3, sermão expositivo. É aquele em que todas as ideias saem do texto e contexto. Na verdade, esse daqui que é o meu sermão preferido, tá? É que a gente às vezes confunde com o textual. Mas o expositivo é aquele em que todas as ideias saem do texto e do contexto. Então, aqui no expositivo,
não é apenas o texto, mas também abrange o contexto daquele texto, né? O que é o contexto? Aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. Às vezes o contexto é o livro inteiro, né? Se eu estou pregando sobre o profeta Isaías, às vezes o contexto, para mim falar do profeta Isaías, eu vou ter que ler o livro inteirinho do profeta Isaías, né? Conhecer a história toda, vai depender do que eu quero pregar. Se eu quero fazer algo, eu quero pregar sobre a vida ou a história do profeta Isaías, ou do profeta Jeremias, né? Se eu quero fazer uma mensagem top das galáxias, o ideal é que eu conheça toda a história, né? Senão eu vou ter que fazer algo mais resumido, né? Não vou poder dar muitos detalhes. Agora, se eu tenho a oportunidade de ler toda a história, o livro de Isaías, leio, hoje tem várias bíblias de estudo, né? Então, nas bíblias de estudo, geralmente tem resumos, né? Explicando o ano que nasceu o profeta Isaías, quando que ele morreu, perante a tradição, o período que ele viveu, qual era a sua mensagem principal. E aí eu pego uma, duas mensagens de estudo, dou uma analisada em tudo isso, é tudo informação que vai agregar, né? Então, não que a gente vá usar tudo na hora de pregar. Às vezes você se prepara para pregar 2 horas e prega 30 minutos. Mas a preparação foi para 2 horas, entendeu? Agora, se eu me preparo para pregar 30 minutos, está arriscado eu abrir a boca para falar, tem conteúdo para 10 minutos. Agora, eu me preparo para pregar 2 horas, eu não vou usar tudo, o conhecimento que eu treinei ali na hora de me preparar, mas na hora que eu abrir a boca vai ter conteúdo e conteúdo certo. Aí eu vou pedir o Espírito Santo para me guiar, aí vai ficar top das galáxias. Amém? Os jovens é que falam assim, né? Top das galáxias. Das galáxias. Então, o sermão expositivo é aquele em que todas as ideias saem do texto e contexto. A ideia central, as divisões principais e todas as subdivisões nascem de uma passagem grandiosa da Bíblia, em que são compreendidas através do contexto. E esse mesmo contexto estabelece o tema e as aplicações do sermão. O tema pode ser uma parábola, um episódio, um milagre de Jesus, um salmo ou qualquer capítulo da Bíblia. Viu? Eu estava falando antes, né, do salmo, né, mas não se aplica no textual, ele se aplica no expositivo, tá? O textual geralmente é um versículo mesmo, é bem curtinho. Você pega ali um versículo, 2 versículos. Quando parte para ser um texto mais comprido, assim, um salmo inteiro, por exemplo, né, ou um capítulo da Bíblia, um milagre de Jesus, uma parábola, ele não é considerado textual, ele é, ok? Os meus sermões são mais expositivos. Os meus também, a maioria são expositivos. É que a gente às vezes confunde, né? Mas tem uma diferença. Vantagens do sermão expositivo. Assegura a mensagem da palavra de Deus e garante o propósito de todo o sermão, divulgar o Evangelho. Honra a Bíblia, demonstra o verdadeiro e único Deus, Criador de tudo que nela alimenta a igreja, ministra ao coração dos filhos de Deus, alimenta e desenvolve à medida que o ministrante ensina. À medida que o ministrante ensina, ele aprende também, recebe palavras rema do Senhor. Desvantagens do sermão expositivo. Aqui só uma curiosidade, tá, queridos? Essa palavra rema, tá? Se vocês forem estudar isso, vocês vão ver que tem mais de uma colocação para explicar o que significa uma palavra rema. Mas, basicamente, a palavra rema é aquela palavra-chave, né? Naquele dia que você vai pregar, geralmente Deus nos dá uma palavra rema, ou seja, é o principal, é aquilo, é o que tem de mais importante que Deus quer falar naquele dia. O meu sermão do domingo foi: lança os teus cuidados a Deus. Ansiedade, né? Ansiedade, Então, cada mensagem ela tem um rema. O rema é isso, é o principal, é a cereja do bolo. É aquilo que é o principal, entendeu? Então, o sermão expositivo, ele geralmente nos dá palavras rema, né, do Senhor.
Às vezes a palavra rema não necessariamente é uma única frase ou uma única palavra, pode ser 2, 3, 4, né? De repente Deus te dá ali umas 3 frases de rema, 3 frases top que Deus queria falar aquilo naquela noite. Então, é um rema de Deus, né? É aquilo que geralmente a pessoa diz assim, meu Deus, é tudo o que eu precisava ouvir. Por quê? Porque foi um rema, foi uma palavra no alvo, né? Desvantagens do sermão expositivo. É muito difícil preparar, tem que ter paciência para não ficar cansativo e monótono. Exige mais tempo de preparação, tem que ser bem organizado para ficar mais fácil ministrar. É mais difícil conquistar o interesse do ouvinte, por isso tem que ser bem estudado. Quando mal preparado, afasta o ouvinte da Bíblia. Então o sermão perdeu o objetivo. Qualquer sermão, né, que for mal preparado não vai despertar interesse, né? Por isso é muito importante o aperitivo, né, no começo da mensagem. Realmente pedir ao Espírito Santo, né, que nos dê as palavras certas para já no comecinho da mensagem despertar o interesse, né? Porque se eu não contar com a sabedoria de Deus, principalmente se for um sermão ministrado na alma, né? Que Deus nos livre e guarde. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é fazer uma pregação na alma. Principalmente se essa alma estiver ferida. Se a alma for uma alma curada, uma alma de uma criança, até o sermão na alma, se ele está pregando na palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Nós passamos muito por isso, né? Agora, um pregador com a alma ferida, pregando na carne, né? Na alma, sem ter nada do Espírito, meu Deus, é terrível. É terrível, né? A Bíblia diz no livro de Hebreus, a Bíblia diz, eu até estou fazendo o estudo da carta de Hebreus no meu Instagram, né? Mas essa parte aqui de Hebreus eu não cheguei ainda. Eu terminei o capítulo 9 essa semana, mas a Bíblia diz lá em Hebreus 12, né? 15, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, a pessoa que tem uma raiz de amargura no coração, com o microfone na mão, meu Deus do céu, muitos se contaminem, né? Ela contamina muitos. Então, é muito perigoso mesmo. Por isso que Deus nos ajude a pregar no Espírito, né? E se for algum dia, algum momento na alma, que a gente esteja com a alma curada, né? Sem nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de coisa ruim, porque aí a gente realmente vai poder alimentar e comunicar. Quando eu estou no Espírito e o Espírito Santo me guia, normalmente ele dá essa... E é importante que a gente ore, né? Nunca esqueça de orar, né? Porque uma das coisas que mais faz a diferença é a oração. Experimenta você pregar sem orar e pregar orando antes, né? Você vai pregar, você não ora a Deus, não pede a sabedoria de Deus, não pede a criatividade de Deus, não pede para Deus te usar, simplesmente vai lá e prega. Aí é Mas você. como que pode acontecer? Pode acontecer, a pessoa esqueceu. Deu branco, a pessoa já se tornou um profissional da pregação, já está tantos anos pregando, que pode acontecer, a pessoa vai no automático, né? Vai no automático, que nem uma pessoa aqui que é piloto de máquina de costura. Já está tantos anos costurando que ela já nem mais ora para pedir a Deus para costurar, ela vai no automático. Né? Tu é empresário, tu tens lá uma determinada rotina que tu faz todos os dias. Então daqui a pouco tu já está tão acostumado a fazer aquilo que tu já nem pede a Deus a ajuda dele, tu já vai no automático, porque se tornou um profissional daquilo. Então tudo aquilo que a gente se torna profissional, profissional do dono de casa, tu ora a Deus pedindo para ele ensinar a fazer comida? Está fazendo comida há 30 anos, 40 anos cozinhando, já sabe a quantidade de sal, cominho. 50, cara. 50 anos. Então, tu ora pedindo a Deus para fazer a comida?
olha que não ora. Não, eu pergunto pro meu marido o que ele quer comer, porque eu já não sei mais o que fazer. Então, vocês entenderam, tudo aquilo que a gente se torna profissional, há um risco da gente não pedir ajuda de Deus. Porque eu já me tornei profissional. E o grande pulo do gato aqui é, independente de eu ser profissional de qualquer coisa, tudo eu tenho que orar antes. E Sabe uma coisa? pedir ajuda de Deus. Eu oro toda a vida antes da comida. E eu estou lembrando que eu ia citar esse exemplo, estou lembrando que hoje eu não orei, sabe por quê? Porque todos os dias a gente almoça na mesa grande. E hoje eu estava fazendo faxina, daí eu botei no olhar aquela pequenininha. E agora eu lembrei que eu não orei. Ó, viu? Então pode E acontecer. é difícil, tá, gente, eu não orar. É, claro que Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom. Ele conhece o nosso coração. Pode acontecer de repente você foi no automático, mas você é o tipo de pessoa que você está em paz com Deus, você está de bem com a vida, você está com mágoa no coração, você está conectado com o Espírito Santo, então tem coisas que realmente você está ali plugado no Espírito Santo, você abriu a boca, Deus vai te usar, entendeu? Você é uma pessoa que tem uma vida de oração, né? Que nem uma vez perguntado para o apóstolo Valnice Milhomes, né? Então quer dizer que para expulsar demônio eu vou ter que jejuar o dia inteiro, porque está escrito, né, que tem determinadas castas de demônio que só sai com jejum e oração. E ela explicou, não tem que necessariamente jejuar para o demônio sair. Eu tenho que ter uma vida de oração e de jejum. Eu já tenho uma vida, já é algo, é um hábito. Aí naquele dia específico eu esqueci de jejuar, o demônio não vai sair? É claro que não vai sair, ele tem que sair. Mas não vai sair porque naquele dia eu jejuei, eu deixei de jejuar. Ele vai sair porque eu tenho uma vida com Deus. E se eu tenho uma vida com Deus, mesmo que eu não jejue, o demônio vai sair e acabou. Entendeu? Então Deus sabe do nosso coração. Agora, o que eu me refiro é a gente, daqui a pouco, meio que de uma maneira muito sutil, a gente começar a se tornar independente, né? Já achar que não precisa orar tanto, não precisa buscar tanto, porque já sou profissional, isso é perigoso, né? Tem um pastor que pregou em Porto Seguro, né? Chama um dos grandes pregadores, né? Miles Morrow. Miles Morrow era um moreno, assim, né? De Bahamas. E ele dizia assim, cuidado para não se tornar um expert. Ele não era mestre do apóstolo, não? Ele não era... Olha, ele morreu, não? Morreu no acidente aéreo. Ele era o do apóstolo lá, o cobertura? Ele era a cobertura de muitos pastores no Brasil. O próprio pastor Silas Malafaia tinha ele como mentor. Ele era mentor de muitos. O Miles Morrow. O Miles Morrow viajou o mundo todo pregando sobre liderança, né? Ele era empresário e pastor. Era uma sumidade, né? Eu li alguma coisa dele, algum livro, escutei algumas mensagens, vi pessoalmente, era uma benção, uma benção. Então ele dizia, né, cuidado para não se tornar um expert, que às vezes eu estou tão expert em alguma coisa que eu já me torno independente, né? E a independência que eu chamo de altivez, ela precede a queda, né? E a humildade precede a honra. Então, continuamos sempre orando. Vamos lá. A importância do sermão expositivo, é isso? É o que mais reflete o pensamento bíblico. Ensina na palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus no contexto bíblico. A palavra de Deus é Espírito Santo, poder e unção. Ela vai ao encontro das necessidades humanas. É viva e eficaz na vida de cada ouvinte. D. Enfrentando as dificuldades do sermão expositivo. Estude bem o texto, leia em várias Bíblias, de preferência, para fazer um bom esboço. Se eu tenho várias versões bíblicas, ou Bíblias de estudo, né? Eu, por exemplo, estou fazendo o estudo da carta aos Hebreus no meu Instagram, toda segunda-feira eu faço a aula, eu uso pelo menos 3 Bíblias de estudo, mais a minha Bíblia na hora de dar aula, e eu tenho mais um material de apoio de um curso de teologia que eu fiz.
Então eu uso tudo isso, né, para poder ficar uma coisa bem fundamentada, assim, né? Porque é um estudo que eu faço versículo por versículo. Então eu comento cada versículo, né? Então, para isso, quanto mais material, saiba interpretar, expresse-se, viva o momento, né? Uma curiosidade dos profetas dos tempos bíblicos, né? E hoje nós somos profetas, nós somos os profetas dos dias atuais, né? Profetas e profetisas, né? Uma curiosidade dos profetas é que eles encarnavam a mensagem. Eles encarnavam, né? Por exemplo, Oséias, para poder reproduzir, representar como que era o tipo do amor de Deus, que é um amor incondicional, que é um amor que nos alcança mesmo a gente sem merecer, ele precisou casar com uma mulher prostituta, que acabou abandonando ele, e Deus pediu para ele ir atrás dela de novo e comprar ela. Já pensou? Né? Então imagina, você é considerado um homem do bem, uma pessoa, um profeta de Deus, um homem santo, e aí você vai casar com uma prostituta, ter filhos com ela. Já não é nada fácil, já é muito difícil. O preconceito que você vai enfrentar, a discriminação. Mas né? naquela época era tempo da lei, né? Porque hoje não vale mais para hoje. Sim, mas... Porque hoje Jesus disse que podiam trevas ter comunhão. Sim, mas se Deus mandou, né? Naquela época Deus mandou. Deus mandou. E, olha, Deus nos dias de hoje, ele pode até não fazer igual, porque as histórias não se repetem exatamente como elas eram, mas Deus continua pedindo para os profetas deles coisas desafiadoras. Eu sei porque eu sou profeta, Deus continua pedindo coisas desafiadoras. Mas não é esse nível. Não esse nível. Mas veja, e aí ele foi lá e casou com ela de novo, mesmo ela ter deixado. E Deus ali queria que através do exemplo de vida dele, o povo de Israel, que era um povo corrompido, adúltero, pudesse entender como que funcionava o amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, que é um amor incondicional, né? Um amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Isaías, o profeta Isaías, ele andou, acho que foi 3 anos e meio nu na terra. Né? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui o texto. Olha só o que ele diz em Isaías capítulo 20. Ó. No ano em que Tartã, enviado por Sargon, rei da Assíria, veio a Asdod e guerreou contra Asdod e a tomou, falou o Senhor nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós. Dize-me, vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço. 3 anos? 3 anos nu e descalço. Isaías 23, versículo 3. Meu Deus, eu não trouxe a Bíblia hoje no celular. Por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Olha só. Isaías 20? Isaías 20, versículo 3. Quero ver o que diz na minha, professora. Eu nunca vi isso? Não, nunca tinha visto? Nunca. 20 o quê? Isaías 20, versículo 3. 3. Então declarou Yeshua, da mesma maneira como meu servo Isaías andou sem sua manta e descalço durante 3 anos como um sinal vivo de advertência contra o Egito e contra a Etiópia. Aqui diz sem o manto. Dependendo da versão bíblica, sem o manto, aqui na minha diz nu, na Almeida Revista e Corrigida. Mas ele só andava com manto naquela época? Não, debaixo do manto tinha uma cueca, certo? Na minha,
na minha versão, e eu já ouvi vários pastores citar essa passagem bíblica, e sempre eles usam a expressão nu. Tá pegando bronze, né? Nu Gente, e é porque eu descalço. nunca vi, porque o meu sempre falou isso. As minhas Bíblias são a Ma- maioria linguagem de hoje. Mas o que eu quero chegar é que o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, muitas vezes ele precisa encarnar a mensagem. Né? É aquilo que a gente estava falando antes, né? Sobre o testemunho, sobre a gente viver aquilo que eu estou falando. Eu tenho que encarnar, eu tenho que incorporar. Né? O que Então, eu gosto de me encarnar em Isaías é aquele, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros que habito no meio do coração, no meio de homens de impuros lábios. Ai de mim. uma coisa que eu tenho percebido assim na minha vida, né? Para a glória de Deus, né? Não tenho glória nenhuma para mim, né? Mas Deus me deu um filho especial. E eu passo muito tempo da semana com ele, muito tempo com ele, para cima e para baixo, levando ele tudo que é lugar, levo na escola e o que eu vejo com isso? Qual que é a mensagem que Deus quer passar, né? É paternidade. Né? Paternidade. Deus falou comigo ano passado, acho que foi, Deus falou comigo duas palavras-chave para a igreja dele nos últimos tempos: paternidade e honra. A igreja precisa aprender sobre paternidade e honra. Né? Se eu aprender e praticar paternidade e honra, né, eu matei a charada. Né? São duas coisas que a igreja ainda não absorveu muito, a igreja como um todo. Né? Então eu vejo que a maneira como a gente cuida dos nossos filhos, a maneira que a gente educa os nossos filhos, a gente está transmitindo ou não paternidade. Se eu simplesmente boto um filho no mundo e abandono ele, não cuido dele, não zelo por ele, faço de qualquer maneira, que tipo de paternidade que eu estou comunicando? Como é que eu vou querer exercer paternidade sobre os filhos dos outros se eu não cuido nem do meu? Né? Então eu vejo que Deus ali está me ensinando a ser primeiramente pai do meu filho. Claro, eu também tenho uma filha de 15 anos também, né? Mas no caso do Levi, eu passo bem mais tempo com ele por ser especial. E a Anne agora está entrando naquela fase, né, de namoradinho e tal. Mas, enfim, eu tenho 2 filhos e é dos 2 que eu tenho que cuidar. Então, é muito importante essa questão, né, de incorporar a mensagem. Saiba interpretar, expresse-se, viva o momento, observe o contexto, leia todo o capítulo ou livro para entender o contexto, faça aplicação prática, né? Demonstre com essa verdade, como essa verdade pode ser aplicada na vida do ouvinte. A mensagem do Evangelho ela tem que ser prática. Eu não posso fazer uma mensagem que termina a pregação e a pessoa, tá, mas e daí, como é que eu vou botar em prática isso na minha vida? Eu sempre fui apaixonado por mensagens práticas, a minha vida toda. Eu sempre procurei, não que eu consiga sempre, mas eu sempre tentei, né? Sempre foi o desejo do meu coração de comunicar algo prático, algo que a pessoa terminou de ouvir e ela já pode sair praticando naquela mesma noite. Porque não tem muito sentido eu fazer um sermão lindo, maravilhoso, com introdução, título, tópico, subtópico e tal, homilética, hermenêutica e... Tá, mas e agora como é que eu pratico isso? Não sei. Não tem muita lógica. Então, às vezes, tem pregadores que podem transmitir um sermão muito lindo, maravilhoso, mas que eu não sei nem como botar aquilo em prática na minha vida, né? Então, eu gosto particularmente de mensagens práticas, né? Que ensinam a pessoa, não, como que eu vou botar em prática? Sim, desse jeito. Assim, ok? Todo mundo entendeu? Esboço do sermão expositivo. Né? Um exemplo do esboço. Né? Uma introdução, uma ilustração, né? Na introdução. A conversão, um exemplo aqui, a conversão do centurião. Né? Aquele texto
que fala do centurião. Lucas 7, do 1 ao 9. Só para a gente recapitular aqui. Lucas 7, do 1 ao 9, né? É aquela passagem, né? Quando o centurião não se acha digno de ir até a casa dele, né? Que Jesus fosse até a casa dele, e ele disse, dize, porém, uma palavra e meu servo será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo digo, faze isto, e ele o faz. Né? Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel achei tanta fé. Então, é uma passagem bíblica bem conhecida, né? Quando o centurião ele se recusa que Jesus vá até a casa dele, simplesmente pediu para Jesus liberar uma palavra de comando e Jesus então fez como ele havia pedido e imediatamente aquele servo foi curado. Então, a conversão do centurião. A representação do centurião, ele é digno, edificou a sinagoga. Né? A humildade do centurião, reconhecer que precisava de Jesus e que ele não era digno de que Jesus entrasse na sua casa, né? Ou seja, não queria incomodar o mestre. Imagina, a agenda de Jesus devia ser muito lotada, né? Então ele pensou, não precisa se incomodar em vir até a minha casa, eu sei que a tua agenda é muito extensa, só diz uma palavra aí que eu já sei que é o suficiente. A fé do centurião, né, que impactou Jesus, por acreditar que Jesus apenas não liberar uma palavra já seria o suficiente para que o milagre acontecesse. Ele pediu apenas uma palavra e ele tinha certeza da cura. Conclusão, um resumo aplicativo e o apelo. Essa questão, por que resumo aplicativo? Resumo aplicativo é um resumo da mensagem e aplicativo por quê? Porque já está focando na maneira prática de como que as pessoas vão aplicar aquilo na vida delas, estão entendendo? Porque a mensagem ela tem sempre um propósito, de levar as pessoas a uma aplicação. Né? Uma aplicação prática daquele sermão, daquela mensagem no dia a dia, no contexto da pessoa. Por isso, o resumo aplicativo é um resumo já aplicando, né? Levando as pessoas a uma tomada de decisão que aí culmina com o apelo, que o apelo em si é a tomada de decisão. Né? Conclusão. A partir desses conhecimentos, esperamos que cada aluno compreenda e utilize esse poderoso instrumento que é o sermão, a fim de que os preciosos princípios da palavra sejam ministrados para transformarem vidas. Amém?